Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, dia 31/8/2020. Nós vamos começar nossa apostila. Olha que legal, né? Tava na hora. Bom, a minha ajudante vai começar a apostila com vocês e daqui a pouco eu volto, tá? Olá, galerinha! Hoje nós vamos começar a nossa apostila. Então, nós vamos falar sobre uma pintura, uma mulher do século XVI. Você sabe que hoje, quando queremos fotografar uma pessoa, uma paisagem ou uma cena qualquer, é muito fácil. Basta pegar o telefone celular e clique. A foto está lá prontinha. Mas nem sempre foi assim. Quando as máquinas fotográficas ainda não existiam, os artistas usavam pincel e tinta para retratar pessoas e cenários, geralmente em telas de madeira ou de tecido, igual aquelas que vocês usam, mais ou menos, na aula do tio Gaboso. Alguns pintores eram tão geniais que suas telas pareciam verdadeiras fotografias. Vamos conhecer uma dessas obras que foi produzida há mais de 500 anos. Observar imagem. O quadro abaixo é famoso no mundo inteiro e foi pintado por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506. Seu autor deu-lhe o nome de Mona Lisa ou La Gioconda. Você já ouviu falar desta obra? Pois agora vai começar a conhecê-la melhor. Mas para perceber o conjunto de detalhes de uma pintura, é preciso observá-la com atenção. Faça isso e, em seguida, leia as questões e responda-as. Ao término, você terá feito a descrição do quadro. Bem, antes de ir às questões, vamos descobrir o que significa descrever. Apresentar as características de algo ou de alguém, de maneira geral ou em detalhes. Ao descrever uma pessoa, por exemplo, podemos expor o seu modo de ser, além dos traços físicos. Se eu for descrever um de vocês, vou colocar a Yasmin. A Yasmin é muito bonita, o olho dela é verde, ela é super simpática. Bom, vamos às atividades. Página 9. 1. Qual é a figura principal retratada neste quadro? Ele quer saber qual é a mulher retratada nesse quadro, qual é o nome dela, né? A figura principal é de uma mulher com o nome de Mona Lisa. 2. Em que posição ela está? Vocês vão observar a imagem e colocar a posição que vocês acham que ela está. Se ela está sentada, se ela está em pé. 3. Qual é a expressão do seu rosto? Ela está séria, ela está sorrindo, ela está feliz, o que vocês acham? 4. O que há atrás da mulher, ou seja, ao fundo? O que tem no fundo do quadro? 5. Como são as cores do fundo do quadro? Vocês vão colocar se são claras, se são escuras. Observem bem como são. 6. Que partes são mais claras? Olhem para o quadro e observem quais são as partes mais claras e escrevam aí. 7. Você acha essa pintura alegre ou triste? Aí vocês vão colocar. Por quê? Por que vocês acham? 8. O que mais chamou sua atenção nela? Reparem bem nela e digam o que chamou a atenção de vocês. É uma resposta pessoal. Pequenos Ilustres. O pequeno ilustre Leonardo da Vinci ganhou o título do artista mais versátil que já existiu. Foi pintor, desenhista, escultor, arquiteto, astrônomo e muito mais. Vamos conhecer a sua história. Há muitos anos, em um pequeno vilarejo em Florença, nascia um jovem muito curioso e criativo. Seu nome era Leonardo di Serpiero. Em seu vilarejo, Leonardo adorava explorar montanhas e desbravar cavernas.
Desde cedo, Léo gostava de observar os pássaros voando, o crescimento das plantas e as cores da natureza. E essa paixão se tornaria a base de seu trabalho. Um tempo depois, Leonardo mudou-se para Vinci, em Florença, na Itália, onde adotou o sobrenome da Vinci, em homenagem à cidade. Ele era conhecido por ser um prodígio. Tudo o que se propunha a fazer realizava com perfeição, aprendendo com muita rapidez. Contudo, nada conseguia prender sua atenção por muito tempo. Assim que aprendia alguma coisa, ele já partia para um novo aprendizado. Durante as suas buscas por novos conhecimentos, Leonardo sempre levava um papel e um lápis, desenhando toda vez que surgia uma oportunidade. Seu pai, ao notar que Leonardo possuía um grande talento, reuniu alguns trabalhos do filho e levou para o dono de um dos maiores ateliês de arte de Florença. O dono se encantou com o talento de Da Vinci e o convidou para se tornar seu aprendiz. Com ele, Leonardo aprendeu a preparar quadros e esculturas, a desenhar animais e plantas e a como usar as cores, relembrando assim todas suas aventuras e descobertas da infância. Poucos anos depois, Leonardo da Vinci já era conhecido mundialmente por suas obras. Suas criações são referências até hoje. Para esse ilustre e versátil artista, o que mais importa é o processo e não o resultado. Leonardo da Vinci e sua paixão por criar revolucionaram as ciências e o mundo das artes. Bem, nós vamos para a página 10, lá onde está escrito ler. Afinal, quem foi Leonardo da Vinci? Vamos conhecê-lo lendo o texto a seguir? Eu já passei um videozinho aí para vocês, bem bonitinho, falando dele, né? 550 anos de Leonardo da Vinci. Conheça a trajetória do gênio que viveu entre a ciência e a arte. Segure firme na cadeira e coloque a imaginação para funcionar. Você acaba de entrar em uma máquina do tempo com destino ao passado, o dia 15 de abril de 1452. Nessa data, na Itália, nascia Leonardo da Vinci. Esse artista criou obras-primas, como o quadro Mona Lisa, que retrata uma mulher com olhar e sorrisos misteriosos. Ele também atuou como escultor, engenheiro, arquiteto e fez estudos científicos. Para ele, ciência e arte se completavam. Talvez você ache estranho que uma pessoa tenha conseguido se dedicar tanto à ciência e à arte ao mesmo tempo. Mas o fato é que o Leonardo da Vinci nasceu e cresceu em uma época em que tudo isso se misturava. Assim, na Europa, os homens adquiriam um conhecimento amplo nos campos da técnica, da ciência e da arte. Olha lá, trajetória, ação de percorrer um caminho. Gênio, quem tem talento, inteligência. Obras-primas, as mais belas obras de um artista. Aí nós temos um autorretrato, né, de Da Vinci, de 1514. Eu coloquei um na aula para vocês verem também, tá? Que provavelmente é uma tela que foi pintada. E aqui embaixo nós temos o quadro A Última Ceia, pintado por Da Vinci entre 1495 e 1497. É um dos mais famosos do Renascimento, tá? Esse quadro dele é um dos mais famosos. Foi na adolescência que Da Vinci começou a mostrar que tinha talento para ser um grande pintor. E, até com algum tempo, valorizava-se o artista apenas por suas pinturas geniais. Sua contribuição no campo científico era pouco divulgada e se tornou mais conhecida somente a partir da década de 1960. Nessa época foram encontrados manuscritos, papéis escritos, né?
com cerca de 700 páginas com a descrição de alguns de seus trabalhos. Por meio deles, percebeu que Leonardo da Vinci antecipou diversos avanços tecnológicos. Ele desenhou, por exemplo, uma máquina parecida com um helicóptero e esquemas de paraquedas. Olha lá, manuscritos, textos escritos à mão. E olha lá o desenho da máquina desenhada por Da Vinci. Mas o interesse por ciência também influenciaria a sua obra artística. Da Vinci sempre fabricava e fazia experimentos com as próprias tintas e técnicas de pintura. Ele foi inovador e conseguiu superar todos os pintores de sua época. Até hoje, sua obra é vista como uma das mais belas do mundo. Pode ser que você um dia tenha a oportunidade de ver de perto um dos trabalhos desse gênio. Ou, então, que passe a se interessar pela pintura, agora que conhece um pouco mais sobre ele. De qualquer forma, é sempre bom reconhecer a importância de um artista, mesmo que seja em seu aniversário de 550 anos. Bom, agora nós vamos para a página 12 e entender o texto. Vamos ver o que você percebeu no texto sobre Leonardo da Vinci. Assinale a alternativa correta de cada questão. Esse texto é... Vocês vão colocar um X, tá? Na alternativa correta. Uma narrativa inventada, pois o autor se baseou na própria imaginação. Uma biografia, porque ele relata os fatos da vida de alguém. Ou uma autobiografia, porque o próprio autor relata os fatos reais de sua vida. 2. Leonardo da Vinci viveu na Europa na época em que o conhecimento da arte era tão importante quanto a ciência, as ciências eram mais estudadas que as artes, ou as artes eram mais estudadas que as ciências. 3. Leonardo da Vinci tornou-se mundialmente famoso por quê? Tinha um talento raro e dedicou-se ao estudo da arte e da ciência. Nasceu em Florença e fabricava máquinas. Ou começou a pintar na adolescência. Bem, aí vocês colocam o X no quadradinho correto. Agora nós vamos no estudar a língua. Os acentos e o tio. Café, vovó. Vocês podem ver que o acento agudo, ele tem um timbre aberto. O que é isso? Ele fica mais forte, ó. Vovó. Café. Você e vovô. Acento circunflexo é um timbre fechado. Olha só a diferença. Vovó, vovô. O acento agudo e o acento circunflexo mudam o som das vogais A, E e O. O tio não é acento, mas ele também muda a pronúncia das vogais A e O, como irmã ou anões. Tio é uma vogal nasal. Ó, irmã, anões. Estão vendo a diferença? Veja bem, vou falar as 3 palavras juntas. Vovó, vovô e anões. Percebem a diferença? Por hoje vamos parando por aqui. Amanhã vocês terão aula online e nos vemos na quarta-feira. Um beijo, galerinha!